galerinha, a gente falou sobre micro-organismos, né? Nas últimas aulas a gente tem falado bastante desse assunto. Hoje, para finalizar, eu trouxe para vocês algumas curiosidades desse mundo, como as bactérias, os vírus, protozoários e fungos, só para a gente não esquecer, certo? Micro-organismos, aqueles organismos que não conseguimos ver a olho nu, que nós precisamos do auxílio de um microscópio. Entre eles, a gente tem quem? Protozoários, vírus, fungos e bactérias. Hoje a gente vai ver algumas curiosidades e a forma de reprodução de cada um. A gente já viu o conceito de cada um, como funciona cada um, né? E que nem é todo mundo vilão, como a gente pensa, que tem os mocinhos também. E hoje a gente vai ver sobre elas. Vamos lá. Na tela de vocês aí vai aparecer algumas curiosidades aí sobre as bactérias, tá certo? Vamos lá para a primeira. Todas as bactérias existentes em seu corpo agora pesam quase 2 quilos. Vocês sabiam que as bactérias que existem dentro do corpo de vocês, elas também têm um peso? E que também tem bactéria no nosso corpo, além da nossa flora intestinal? Existem mais bactérias na sua boca do que pessoas no planeta. Sabia disso? Então você imagina na hora que você acorda, vamos lá, lembrei aqui de um fato importante, uma curiosidade importante. Quando você acorda, que vem aquele bafo terrível, aquele bafo de onça que falta matar todo mundo, sabe o que é aquilo? É bactéria, sabia que são as bactérias dentro da sua boquinha? Aquilo ali, aquele cheiro é puramente de bactéria, tá? Numa mesa de um escritório, existem 400 vezes mais bactérias que um banheiro. E sabe qual é o outro lugar que tem mais bactéria que um banheiro, que a maçaneta de uma porta? Adivinha? Pensa comigo aí um pouquinho. Qual é o local? Adivinha? O aparelho celular. Vocês acreditam nisso? Que o aparelho celular que a gente pega, bota no ouvido, bota na mão, a gente dorme junto com ele, leva para todo lugar ali. E aí ele tem mais bactéria que um banheiro, que a maçaneta de uma porta, que uma mesa de um escritório público. Acreditam nisso? E aí nesse momento a gente está cuidando tanto de lavando as mãos, né, passando, não pegando em maçaneta, nem corrimão de escada, enquanto o nosso maior vilão está ali, ó, do nosso ladinho, no nosso bolso, que é os aparelhos celulares. Então é muito importante a gente também manter a higienização deles constantemente, né? Mas aí se você pegar o álcool e meter no celular lá da sua mamãe, do seu pai ou até o seu, você vai estragar. Não vamos fazer isso não, vamos pegar um lencinho umedecido, que eles também retiram algumas bactérias daquelas que ficam superficiais ali, né? Ou a gente pega um paninho, molha um pouquinho ali com álcool e passa no celular, tá bom? O cheiro da chuva, galera, também é esporo de bactéria, tá? Quando a gente sente aquele cheirinho da chuva gostoso, aquilo ali nada mais é que esporos de bactérias, tá? E, atualmente, já foram catalogadas 1.458 bactérias, tá? Adivinham onde que foram essas 1.458 bactérias? Apenas no umbigo, isso mesmo. Apenas aí no seu umbiguinho tem 1.458 bactérias catalogadas até hoje. E aí, quem já limpou o umbigo hoje? Quem já pegou um cotonete, limpou na hora do banho, deu uma lavadinha? Vamos se cuidar, né? Além das nossas mãozinhas manterem sempre limpas, as unhas, a gente tem que cuidar o quê? Das outras partes do nosso corpo. O umbigo, o ouvidinho é necessário, tá bom? Uma boca limpinha, quando você escova os dentes lá, tudo direitinho, igual o dentista ensinou, faz a escovação, passa enxaguante bucal, usa o fio dental, boca tá, ó, 10. Ela vai ter bactéria ou não vai ter? O que vocês acham? O que você acha? Será que eu escovei minha boca, professora, limpei ela bonitinha e ela ainda vai ter bactéria? Vai. Ela ainda vai ter bactéria. Adivinham? Mais ou menos mais de 100.000 bactérias por ali, certo? Então, elas estão presentes na nossa vida. É o que eu falei para vocês na aula passada. Elas vão estar conosco, mas existem as bactérias ruins e as bactérias boazinhas, né? Um chocolate, gente, tem um efeito antibacteriano e ajuda a prevenir o desgaste dentário. Nem todos os chocolates, tá? Nem todos os chocolates têm esse efeito aí, mas alguns modelos de chocolate, eles vão evitar alguns tipos de bactérias, certo? E vão evitar o desgaste dentário também, nem todos, mas alguns específicos aí, tá bom? Olha o próximo aí, vamos lá ler.
Existe um tipo específico de bactéria que vive apenas em spray de cabelo. Sabe aquele spray que sua mãe usa para fixar o cabelo, manter o cabelo com as ondas bonitas? Aquilo ali dentro tem uma bactéria que auxilia nesse processo, né? Interessante. Bora lá para as próximas. Uma célula de dinheiro pode ter até 3.000 tipos de bactérias. A maioria dos antibióticos é feita de bactérias. Por isso que a gente fala que o dinheiro é tão sujo, né? Voltando ao dinheiro, a gente fala que o dinheiro é tão sujo que é importante a gente manter sempre as mãos limpas após pegar em uma cédula, né? Correto? E quanto aos antibióticos, gente, essa parte é muito importante, porque um antibiótico, alguns medicamentos são feitos de bactérias, né? Então, igual eu falei, nem todas são ruins, existem aquelas que vieram para fazer o bem pra gente, tá bom? A maioria deles é feita assim. A calça jeans, depois que você usa bastante tempo, ela também vai criar uma colônia de bactérias, tá? Na região da frente, na região de trás, ali da sua calça jeans, da sua roupa. É por isso que é importante usar roupas limpas, certo? A criatura mais forte do mundo, gente, é uma bactéria. Vocês acreditam nisso? Que é a criatura mais resistente do mundo, que é difícil de matar a bicha, é uma bactéria. Acredita? Na Nova Zelândia, em 2013, foi descoberta uma bactéria capaz de resistir a todos os antibióticos que existem. Vocês acreditam nisso? Que eu falei para vocês, que uma bactéria, ela é a coisa mais difícil do mundo de morrer. E ainda por cima tem uma que até hoje resistiu a todos os antibióticos. Eu não descobri qual é o nome dela, mas eu prometo para vocês que eu vou dar para vocês na nossa próxima aula, que a gente vai se ver, eu tenho certeza, tá? Na pia do banheiro, na pia da cozinha, naquela bucha ali, existem mais de 20.000 bactérias ali, tá? Nós quando nascemos, são os bebês recém-nascidos, eles não têm bactérias no corpo, aí sim, aí nasce nenhuma bactéria, mas na hora que abre a boca para chorar, tem a bactéria, né? Então a gente não tá livre dela, tá bom? E as bactérias, gente, elas também podem ser infestadas por vírus. Lembra que eu falei para vocês que vírus, ele precisa ser um parasita intracelular para fazer as suas atividades vitais, suas funções vitais? Então, as bactérias, elas também são vítimas ali dos vírus, tá? Vamos olhar para a tela de vocês aí, que vocês vão ver agora a forma de reprodução e alguma forma de um tipo de bactéria, tá? A reprodução da bactéria é uma reprodução assexuada, ou seja, ela se reproduz sozinha, né? Vocês estão vendo aí a célula mãe, certo? E aí acontece o quê? Uma bipartição. Quando eu falo bipartição, é que ela vai se dividir ao meio. E aí, o que vai acontecer? Vamos ter duas bactérias apenas de uma. Uma só se formou em duas. Esse processo de reprodução assexuada de bipartição, ele é um processo que o material genético dele vai ser igual. Sempre vão ser da mesma forma, tá bom? As bactérias, igual tá na tela de vocês aí, elas podem ser redondas, formato cilíndrico, em formato de cadeia, que são várias redondinhas, em formato de par ou em formato de espiral. Cada uma delas recebe um nome. Quando eu falo que ela é redonda, ela recebe o nome de coccus. Quando ela é cilíndrica, ela recebe o nome de cilíndrico. Quando ela é de cadeia, streptococcus. Quando ela é de par, é diplococcus. E quando ela é de espiral, é espiroqueta. Sobre as curiosidades sobre os fungos, vamos lá ver? Olha aí na tela de vocês aparecendo as curiosidades. Os fungos possuem um reino só para eles. Olha que interessante, né? Assim como as plantas e os animais. É o reino fungi, que possui tantas espécies, calcula-se que são milhões e que até hoje os cientistas seguem descobrindo novos exemplares de fungos. Até hoje a gente não tem uma quantidade certa de fungos existentes, né? A gente vai ter, se a gente for pesquisar a fundo, todos os cientistas sempre vai estar descobrindo cada vez coisas mais novas, né? Muitas espécies de fungos são importantes para a nossa alimentação, saúde e economia, que é o caso dos cogumelos, que é o caso das leveduras, né? Que eu falei para vocês na aula passada sobre as bebidas alcoólicas, da cervejinha lá, certo? São todas produzidas por fungos. O bolor, gente, a gente viu um bolor aqui na nossa aula que eu trouxe para vocês, né? E aí ele faz o quê? Ele toma conta dos alimentos, certo? E aí um cientista que descobriu o bolor é chamado de Alexander Fleming,
certo? Ele descobriu que esse bolor matava as bactérias e foi assim que ele descobriu o antibiótico. Lembra que eu contei para vocês a historinha lá que eu falei que vocês tinham que terminar de ver o capítulo final da história? Que um cientista descobriu que através do bolor do pão, quem comia aquele pão estava resistindo ali à bactéria que estava naquele navio? Então, foi Fleming, certo? Ele descobriu que o bolor, que um fungo, o bolor, ele conseguia matar alguns tipos de bactérias e foi aí que deu-se então a invenção do antibiótico. Olha que legal, né? E aí vocês viram tantas curiosidades que nós temos? Bora dar uma olhadinha lá como é a reprodução de um fungo. Bora lá para a tela. Reprodução de um fungo pode ser assexuada e sexuada. Sexuada é quando ele precisa de outro fungo para poder se reproduzir, correto? Assexuada pode ser por brotamento, fragmentação ou esporulação. Quando eu falo brotamento, é brotar mesmo, a gente vai, puf, nasceu, certo? Esporulação, que é através de um esporo que vai cair, daquele esporo que vai se formar outro fungo. E a fragmentação que a gente já viu na aula passada, tá bom? Aí na tela tá mostrando para vocês algumas classificações de fungos, tá? Quais são eles, beleza? E agora a gente vai falar sobre a curiosidade dos vírus, tá bom? Os vírus, gente, não estão vivos, eles não possuem células, precisam de outra célula para se o quê? Multiplicar, para ter as atividades vitais deles ali, certo? Isso todo mundo já sabe. Bora lá para a tela ver as outras curiosidades. Os vírus também não estão exatamente mortos, né? Eles se produzem e evoluem através da seleção natural. É o que a gente está acontecendo aí, que a gente está vendo sobre a nova onda do Covid, né? Um Covid mutante. É isso que acontece. Pela seleção natural, os mais resistentes evoluem e os mais fracos acabam se perdendo por ali, certo? E sendo eliminados. O vírus vem da palavra latina, que significa veneno ou líquido viscoso. Um descritor adequado para o bug que causa gripe e resfriado comum, tá? Os cientistas suspeitam que um grande vírus baseado em DNA tenha residido dentro de uma célula bacteriana há mais de 1 bilhão de anos atrás, para criar o primeiro núcleo. Nesse caso, todos nós somos descendentes de vírus. Você já pensou se todos nós somos descendentes de um vírus? Será que os cientistas estão corretos? Bora ver o que eles vão descobrir ainda aí, né? Bora esperar os próximos capítulos. Lá na tela de vocês, essa imagem vocês já conhecem, é uma imagem que tem vários vírus. O vírus da HIV, da hepatite, do ebola, né? O rotavírus aí, né? A influenza. São vários outros tipos de vírus que tem aí, tá? Vamos falar agora dos protozoários, galera. Os protozoários aí na tela de vocês está mostrando uma curiosidade, né? A toxoplasmose é uma doença presente na sociedade e de risco para gestantes e de feto, que é aquela doença que a gente fala que pega do gato. Quem já ouviu falar dela? A maioria dos gatos domésticos, aqueles que não têm contato com a rua, não tem a toxoplasmose, mas os gatos de rua geralmente têm. O barbeiro, transmissão da doença de Chagas, possui afinidades noturnas. Por isso, a transmissão através de uma picada ocorre geralmente à noite, quando a pessoa está dormindo. Quem descobriu o barbeiro foi Carlos Chagas, tá? Que descobriu a doença de Chagas em 1907, quando combatia a epidemia da malária no norte de Minas. E ele, utilizando um vagão como laboratório, olha as condições que Carlos Chagas descobriu a doença aí, né? Ele realmente era muito inteligente. Doenças causadas por protozoários, parasitas, envolvem principalmente 2 locais de parasitismo, o sangue e o tubo digestório. Por isso que eu falei que é muito importante a gente cuidar dos alimentos antes da gente consumi-los, né? Principalmente lavar, tudo certinho. Os protozoários, gente, eles também têm a reprodução tanto sexuada como assexuada, tá? E aí eles são classificados, igual tá na tela de vocês aí, pela locomoção. Eles podem ser flagelados, ciliados, amplicoplexos ou risópodes, tá correto? Bom, galerinha, a aula de hoje aí a gente falou sobre algumas curiosidades dos micro-organismos, falamos das bactérias, falamos dos fungos, falamos dos protozoários, falamos dos vírus. Se deixasse, a gente passaria horas e horas falando aí o tanto que eles nos surpreendem, né, esses micro-organismos. E o tanto que eles estão presentes na nossa vida e a gente não vê e não dá valor, né? E aí a gente sabe também algumas ideias errôneas que nós temos sobre eles. Eu espero que vocês tenham
tido um bom proveito da aula, tenham gostado da aula, que estejam fazendo nosso último bloco de atividades e que esse ano e que o ano que vem vocês estejam renovados com mais esperança ainda, né? E que esse ano a gente possa ter aprendido muito com ele, certo? E eu espero que todos vocês fiquem bem. Um Feliz Natal e Feliz Ano Novo!